Olá e seja bem-vindo à nossa matéria, a história da missão cristã. Agora estamos entrando bloco 4, missão na época da Grande Reforma. Chegando a este bloco, nós vamos encontrar agora até mais conteúdo, porque estamos entrando basicamente os primeiros séculos da época moderna. Então haverá mais conteúdo para a gente engajar e, quem sabe, de muito interesse para nós. Nós vamos encontrar modelos, pessoas que têm contribuído muito à nossa compreensão da missão cristã. Nós vamos ver as raízes de muitas atividades missionárias que nós achamos normais hoje em dia, mas de fato que têm raízes neste período tão importante. Então vamos começar pensando sobre missões durante a época, o período da Grande Reforma, por meio de fazer uma introdução geral ao assunto e depois disso contemplar um pouquinho sobre os precursores da Grande Reforma. Vamos começar. Os reformadores e a Europa. No início da era moderna da história ocidental, um choque atingiu o sistema religioso e político da Europa na forma de um martelo e um prego. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero tornou público seu conflito com a Igreja Católica Romana, pregando 95 tópicos para debates. Estes tópicos hoje em dia normalmente são conhecidos como teses. 95 teses. Ele pregou aquele documento na porta de uma igreja em Wittenberg, na Alemanha. Ele entendeu que a Bíblia é a autoridade final em questões de fé e não a liderança da igreja católica. A salvação, disse Lutero, vem somente pela graça, somente pela fé em Cristo e não por indulgências ou outras obras religiosas. Nesta época, a Europa estava preparada para mudanças profundas. Isso foi o período em que a impressora foi recém-inventada. E esta nova invenção possibilitou a distribuição em massa de Bíblias e outras literaturas pela primeira vez na história. Como um movimento semelhante em ascensão na Suíça, liderado por homens como Ulrico Zwinglio e João Calvino, a Europa mergulhou na era da Reforma Protestante. Então, mencionando os nomes de Lutero, Zwinglio, Calvino, estes três nomes grandes associados com a Grande Reforma, certamente estamos falando de pessoas de suma importância, mas essas pessoas não foram, de fato, os únicos. A Grande Reforma não surgiu num vácuo. Ao contrário, é importante que nós entendamos que houve certas pessoas, precursores da Reforma. Vamos pensar sobre três dessas pessoas chaves que basicamente quebraram um galho e abriram o caminho para que a Grande Reforma pudesse avançar durante o tempo do Lutero, Zwinglio e Calvino. O evangelismo na Idade Média consistia principalmente em persuadir as pessoas a aceitar o batismo, como nós temos estudado e enfatizado muito até este ponto. A visão missionária da Igreja Católica, apesar de ter muitos princípios nobres, honráveis, que merecem a nossa atenção, que merecem nosso parabéns, podemos aprender certas coisas.
O ponto fraco em que os evangélicos simplesmente não podem concordar é a forte ênfase em sacramentalismo, que para ser salvo, receber graça é por meio de participar nos sacramentos. Então, o evangelismo na Idade Média basicamente foi dominado pela esta visão, esta compreensão. A Igreja Católica Romana ensinava que o batismo trazia a pessoa por dentro da igreja e a salvação que só ela oferece. E a igreja era a única instituição que podia conceder salvação às pessoas. Os padres ensinavam que a salvação vinha por meio de ser batizados e participar da missa regularmente, na ceia. E por meio destes sacramentos, a pessoa ia receber a graça salvífica. Às vezes, os papas intimidavam reis e reinos, retendo esses sacramentos ou ameaçando fazê-lo. Usando esse poder de retirar acesso aos sacramentos, o Papa Gregório VII, o 1073 até o 1085, forçou o imperador Henrique IV a se ajoelhar na neve por 3 dias, pedindo perdão do Papa e pedindo de ter acesso, mais uma vez, aos sacramentos. A adoração na Igreja Católica era caracterizado por grande formalidade e pompa. Entretanto, as escrituras tinham pouca importância e muitos padres mal sabiam ler. Não fosse necessário. É só aprender como citar as palavras corretas no culto, e isso foi suficiente. As pessoas sabiam muito pouco sobre as escrituras porque a Bíblia só estava disponível em latim, o povo comum não tinha acesso. E o latim era um idioma em que poucas pessoas comuns entendiam. Durante o final da Idade Média, a Igreja Romana tornou-se cada vez mais corrupta. A gente, como nós já notamos, a gente está falando sobre um período de aproximadamente 1000 anos. Houve muitos altos e muitos baixos, muitos momentos em que coisas foram melhores e foram coisas piores. E logo antes do tempo da Grande Reforma, tem que falar honestamente, as coisas foram bem ruins dentro da Igreja Católica. Por exemplo, alguns papas viviam abertamente como suas amantes e eram pais de filhos e muitos filhos ilegítimos. Os oficiais da igreja compravam e vendiam cargos na igreja. Muitos buscavam cargos elevados apenas para se enriquecer e não para servir o povo de Deus. Muitos paróquios não tinham instrução e dedicavam pouco tempo aos seus deveres pastorais. A embriaguez e a imoralidade entre os padres era comuns e, infelizmente, não foi a exceção. O povo comum vivia em miséria, miseravelmente, preso à superstição e ao medo. E ainda assim, naqueles dias sombrios, Deus acendeu várias velas, dando esperança que houve um futuro de dias melhores. A data em que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, marcou o lançamento do movimento da reforma da igreja. Entretanto, a reforma não surgiu de um vácuo.
ou seja, do nada. Houve outros homens antes dele, cujas crenças, ensinos, escritos, seguidores e martírios prepararam o caminho para Lutero, Zwinglio e Calvino. E é importante que você, como aluno da história da missão cristã, conhece algumas dessas pessoas, porque temos uma profunda dívida de gratidão aos sacrifícios que foram feitos da parte deles. A primeira pessoa que eu queria destacar para você é a importância de Pietro Valdo e os valdenses. Pietro, se tu queres falar italiano, ou na língua portuguesa, nós vamos chamá-lo Pedro Valdo. O tumulto religioso daquela época pode ser visto no fato que houve simultaneamente na vida do Valdo 3 papas rivais competindo pelo reconhecimento como o único papa da Igreja Católica. Então, Pedro Valdo nasceu e foi criado num período em que houve muito atrito, muita confusão dentro da Igreja Católica. O papado esteve em declínio moral durante algum tempo, em função da natureza política do cargo. Ele tinha se tornado o ponto mais alto, o papado, o ponto mais alto do poder e da riqueza, e tinha corrompido muitos que assumiram a posição do Papa. O que enfraqueceu, no fim de contas, o movimento cristão. Então, o próprio cargo, responsabilidade do Papa, foi uma responsabilidade cada vez mais corrupta, com pessoas buscando esta posição por fins pessoais, porque foi, neste período, quem sabe, a posição religiosa e política mais importante em toda a Europa do Oeste. Os esforços de grupos de cristãos que buscavam uma forma mais pura do cristianismo começaram a dar errado, diante de que o catolicismo tinha se transformado. Nós lembramos que antes da Grande Reforma houve grandes movimentos de reforma, o monasticismo querendo até ser mais puro, mais comprometido com a essência da fé cristã, o movimento franciscano, dominicano, movimentos de destaque. Mas até estes movimentos foram impactados pela situação corrupta da Igreja Católica e não responderam muito bem. Então, neste momento, tudo estava num declínio, incluindo o movimento monástico. Dentro desses grupos de reforma, ou buscando reforma, estava um grupo chamado os Valdenses, fundado pelo Pedro Valdo, no sul da França, mais ou menos na virada do século XIII, ou seja, vamos dizer, aproximadamente 200 anos antes do tempo da Grande Reforma. Eles tinham, os valdenses, um estilo de vida simples, comunitário. Eles pregavam a Bíblia nas línguas locais em vez de utilizarem a liturgia das missas da Igreja Católica em latim. Os valdenses eram comprometidos com um tipo de discipulado encontrado no Sermão do Monte, que se baseia em pregadores leigos. Até mesmo mulheres se envolveram na pregação. Os valdenses
negavam certas tradições católicas, como o purgatório. E como resultado, eles foram condenados e severamente perseguidos pela Igreja Católica. Quando chegou o tempo da Grande Reforma, e muitos valdenses abraçaram a reforma no ano 1532. Então, já houve um grupo bem comprometido com uma visão da Grande Reforma, ministrando sul da França, norte da Itália. Eu mencionei a língua italiana. O próprio Pedro Valdo era francês. Mas o movimento, depois de perseguição, acabou se concentrando no norte da Itália. Vamos conhecer agora o Pedro Valdo e seu movimento em mais detalhe. Então, neste período, antes da Grande Reforma, um grupo que evangelizou, se participou na missão cristã dentro da sua realidade, era este grupo chamado os valdenses. Principalmente conhecidos como um grupo dissidente que rompeu com a Igreja Católica Romana neste período. Eles também foram notáveis para seu evangelismo e ministério, missão, nos locais onde eles atuavam. Pedro Valdo era um homem rico, um comerciante que morava na cidade de Lyon, no sul da França. Ele foi o fundador deste grupo chamado os Valdenses, basicamente assumindo seu sobrenome, como os menonitas assumiu o nome do seu fundador principal, Menor Simão. Então, Pedro nasceu no ano 1170. Ele teve uma profunda experiência religiosa na sua vida e, como resultado desta experiência, ele se comprometeu a levar uma vida de pobreza e pregação da palavra de Deus. Ele tomou a decisão, depois da sua conversão como homem jovem, ele decidiu viver de acordo com as palavras de Jesus Cristo, escrito em Marcos 19:21. Se você quer ser perfeito, vá, vende seus bens e dê tudo aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Valdo obedeceu a essa ordem. Literalmente, ele vendeu os seus bens, fez provisões para sua esposa e filhos e deu o restante do seu dinheiro aos pobres. Impressionante. Surgimento do movimento dos valdenses. Livre de preocupações financeiras, Pedro viajou pelo sul da França pregando nas cidades e vilarejos. E como Francisco de Assis, ele não levava a nada consigo, vivendo com o que os moradores lhe davam. Seu estilo de vida era simples e contrastava fortemente com o luxo desfrutado pela hierarquia da Igreja Católica Romana. Como era de se esperar, os bispos não gostaram da comparação entre a simplicidade do Valdo com a vida que eles estavam vivendo. Pedro logo ganhou popularidade e muitos seguidores no sul da França. Ele pregava sermões poderosos e citava as longas passagens do Novo Testamento de memória. Esse tipo de pregação realmente atraía pessoas comuns
que raramente ouviam a Bíblia, porque tudo foi dito em latim, e muito menos ouvir a Bíblia em seu próprio idioma. Pedro Valdo logo atraiu um grupo de seguidores que se autodenominavam os pobres de Leão. Eles copiaram o estilo de vida simples de Pedro Valdo, que estava tentando seguir literalmente o exemplo de Cristo Jesus, e se dedicaram à pregação leiga e à memorização de grandes trechos da palavra de Deus. Quando nós retornarmos, nós vamos dar continuidade, conhecendo um pouquinho mais da história do Pedro Valdo, e nós vamos pensar sobre os ensinos do Pedro Valdo e como Pedro Valdo, quem sabe, foi um dos primeiras pessoas que nós, como batistas, como evangélicos, vão claramente reconhecer como alguém com nossa visão e nossos valores. E até nossa próxima conversa.